Bom dia, senhores e senhoras. Nós vamos começar o nosso evento, Educação em Debate. Gostaria de registrar a presença dos prefeituráveis, senhora Gorete Braz, senhor Laércio Júnior, senhor Allan Kardecson, e com muita honra a gente registra também a presença do nosso a presença da promotoria pública na pessoa do nosso promotor Rui Sanches, né? Um homem que tem acompanhado os processos de interesse da educação do Senhor do Bonfim e feito muitas intervenções. Gostaríamos de registrar a ausência do prefeiturável Carlos Brasileiro. A intenção desse bate-papo não é fazer enfrentamento com os prefeituráveis, mas sim extrair de vossas senhorias o extrato das proposituras para a educação, conhecer as propostas dos planos de governo de cada um de vocês e dar oportunidade para que a sociedade bonfinense consiga fazer uma escolha assertiva, porque nós acreditamos que só a educação pode transformar a sociedade em uma sociedade mais justa e igualitária. Então nós damos início e eu convido a mediadora para que explane para vocês como será as perguntas, né? Como devem se comportar e sejam bastante sinceros com as propostas. Lembrem que esse bate-papo ele precisa ser transformado em atitudes quando vocês assumirem o executivo dessa cidade. É na esperança de muita seriedade para o candidato que foi eleito que a gente faz essa rodada de conversa. Fiquem à vontade, não ultrapassem o tempo, por favor, e eu convido a nossa mediadora Edna para que a partir desse momento conduza essa conversa que certamente vai colaborar para uma educação melhor em Senhor do Bonfim. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Bom dia também para a plateia, que nesse momento nos assiste via página do Facebook do Sintesb-BA, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Senhor do Bonfim. Para acompanhar esse evento, que intitulamos como Educação em Debate, com os prefeituráveis de 2020. Eu vou pedir licença a todos para tirar essa máscara, porque falar com ela é sufocante. Como nosso presidente, né, já explanou, o nosso evento tem como objetivo conhecer as propostas dos planos de governo, especificamente para a área da educação. Acho que esse é um momento extremamente importante, né, onde a sociedade em geral deve estar, né, acompanhando e bastante atenta, né, porque a partir daqui surgirão compromissos que posteriormente precisam serem acompanhados, né, a sua execução. Para dar início oficial,
nós convidamos o doutor Rui Gomes Sanches Júnior a compor a nossa mesa. Promotor de Justiça da 5ª Promotoria de Justiça do Estado da Bahia. Convidamos também o senhor Ademilson Alves da Silva, presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Registramos a presença da candidata a prefeita pelo Partido Liberal, a senhora Gorete Braz. Registramos a presença do candidato Alain Kardexon, pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Registramos a presença do candidato Laércio Júnior, pelo Partido Democratas. E lamentamos a ausência do candidato Carlos Brasileiro, que se justificou via ofício, onde a leitura será feita no final do evento. Nosso evento tem como regulamento o uso obrigatório da máscara, com exceção nos momentos de fala. O cumprimento do distanciamento conforme indicação, obedecendo os protocolos sanitários orientados pelos órgãos de saúde. Não serão permitidas ofensas entre os candidatos, não será permitida a manifestação da plateia. Em caso de descumprimento, a pessoa será convidada a se retirar do recinto. As perguntas serão dirigidas pela mediadora, após um sorteio de ordem para respostas, e os candidatos terão o máximo de 3 minutos para cada resposta. Nós solicitamos que esse tempo seja cumprido à risca, para melhor funcionar a dinâmica do nosso evento. Nesse momento, eu convido nosso companheiro de diretoria, Adailton, para proceder com o sorteio para a resposta do primeiro questionamento. Ao realizar o primeiro questionamento, o candidato que tirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito ao lado para proceder com a sua resposta. O que o senhor ou senhora entende por qualidade da educação? Bom dia a todos. A todos os professores que estão aqui presentes, e agradecer a vocês por esse momento de socialização, de discussão política para a nossa cidade. Saudar o nosso
o presidente do sindicato, João Nilson Torquato, e também a professora Edna, que está conduzindo esse trabalho, e a mesa, na pessoa do professor Adailton e do promotor de justiça, né, doutor Rui Sanches. Saudar os candidatos a vereadores, a prefeito, o nosso vice que está aqui presente, a professora Rita Braz, que está nos acompanhando, e a todo o povo do Senhor do Bonfim, que nos escuta nesse momento muito importante. O que é que nós queremos para a educação de Senhor do Bonfim? Nós precisamos de uma educação de Senhor do Bonfim que dê conta de nossas demandas. Eu sou professora, desde muito tempo, aos 15 anos de idade, eu comecei todo o meu trabalho na Casinha Feliz, como professora de religião, trabalhando também na secretaria, e foi nessa época que eu me encantei pelo magistério. E logo aos 18 anos, eu comecei como professora do Estado. Nós entramos como presidente do sindicato, a PLB Sindicato, e aí a gente começou a travar um trabalho para defender os interesses da categoria. E, ao longo desse tempo que nós militamos na educação, nós temos muitas questões que fragilizam o trabalho como professora. E precisamos, né, de toda maneira, criar demandas para que a educação ela tenha uma melhor qualidade. Eu acho que, no primeiro momento, a gente precisa ampliar as nossas creches para que as nossas mães elas possam também fazer o seu protagonismo e também melhorar o desenvolvimento seu na sociedade, e para que elas possam também ajudar a sua família, ajudar o lar, porque nesse tempo é muito difícil, o trabalho da mãe é muito importante. E, além do mais, as nossas escolas, elas estão em situação, né, catastróficas. As salas são pequenas. Precisamos ampliar essa sala de aula, precisamos melhorar o espaço para que os alunos eles possam fazer atividades recreativas, porque a escola é um lugar de prazer. A escola é um lugar onde a criança aprenda brincando. E, conversando com alguns professores, a gente percebe que todos eles se ressentem. Por quê? Porque não são valorizados. Eles não têm qualificação profissional. Os nossos professores, eles querem se qualificar para fazer um ensino melhor, para que os nossos alunos eles tenham uma melhor aprendizagem. E, depois dessa qualificação, junto, tem que vir também a questão da valorização. E eu, como prefeita dessa cidade, eu tenho um compromisso com vocês. Como professora que sou, com as dificuldades que eu passo na pele até hoje como professora, vou garantir que os direitos de vocês sejam respeitados. E, quando o sindicato vier para a gente fazer essa negociação, nós vamos estar presente, atendendo às pautas reivindicativas de vocês, da maneira que... Já é o tempo? Da maneira que a gente puder. E a gente vai fazer todo esforço para atender essas demandas. Muito obrigada. Segundo candidato. O que o senhor entende por qualidade da educação? Bom dia a todos e a todas. Seria objetivo porque, nesta legislação autoritária que temos aí, nós só temos 28 segundos no horário gratuito. Então, a gente tem que ser objetivo, rápido e eficiente. Então, comecemos. Vamos lá. Vamos ao que eu iria dizer. A educação em Bonfim ela é tão desvalorizada que o próprio gestor que está a disputar a reeleição não veio. Eu entendo que, dentro das pastas, duas se sobressaem. A educação e a saúde.
Ora, se você, como gestor, diz que há um compromisso mais importante para ter do que discutir educação, na minha modesta opinião, esse cidadão ou essa cidadã não merece o voto de vocês. É isso que eu quero dizer logo de início. Um outro ponto, já me aprofundando na pergunta da companheira, eu gostaria de pura e simplesmente citar o seguinte, que para que a educação, de fato, seja desenvolvida, ela atinja os seus objetivos, a gente tem que buscar o que eu denomino de pertencimento. O aluno, ele, na relação com o professorado, tem que buscar características locais. Características, por exemplo, campesinas, se essa escola fica no campo. Porque isso vai trazer uma autoestima melhor para o alunado, vai trazer uma autoestima melhor para o pai do aluno, que vai incentivá-lo, inclusive, a galgar posições superiores. Um outro ponto interessante acerca do pertencimento é que isso faz com que o aluno busque, por si próprio, se desenvolver, porque aquilo está na realidade dele. A gente não pode ficar em sonhos absurdos de dizer, vamos implantar o ensino integral. Ora, bolas, com qual valor você vai implantar o ensino integral, como eu vejo nas campanhas da companheira Gobereta ou do companheiro Laércio Júnior? Não há dinheiro para isso. O país passou por uma tragédia recente que poucos se movimentaram, o tal do congelamento do gasto público em saúde, educação e segurança por 20 anos. Em nenhum país do mundo há esse tipo de tragédia. Eu desafio qualquer um a demonstrar tecnicamente, em termos de livro, em termos de documento, qual o país que fez esse congelamento trágico, meu amigo? Esse congelamento trágico, ele congela valores na área da educação, saúde e segurança por 20 anos. Parece que a população não vai aumentar, parece que as demandas educacionais não irão aumentar. Então, se você parte desse princípio, você já está equivocado. Então, dentro da humanização, a gente, melhor dizendo, dentro do pertencimento, a gente busca isso. Agora, vamos para a humanização. Penso eu que o trato do professorado para com o aluno, do professorado para com as famílias, deve ser nesse contexto de carinho e de respeito recíproco. E isso tem sido raro nos dias de hoje, não é? Aí a gente vai para a tal da valorização do professorado. Ingenuamente, o gestor só pensa que a valorização do professor é só no aumento da sua remuneração. De fato, o piso salarial se torna importantíssimo para motivar o professor. A gente vê em Bonfim um gestor que pega o piso salarial e coloca como um salário base inferior. Por quê? Ele diz o seguinte, o salário base tem que ser menor do que o piso salarial, porque a gente coloca a gratificação e fica igual ao piso salarial de 2.800 e pouquinho. Isso é um absurdo. O piso salarial do município tem que ser rigorosamente tal qual o valor advindo de Brasília para cada professor. Você não pode se utilizar desse tipo de chincana, desse tipo de absurdo jurídico, desrespeitando o direito do trabalharbor. Seu tempo encerrou, candidato. Então, gostaria de dizer rapidamente, humanização, pertencimento, a valorização do estudante com o homem do campo ou com o homem do urbano e, principalmente, a valorização do professorado. Muito obrigado. Vamos tentar nos ater ao cumprimento do tempo, por favor. Nós gostaríamos de registrar a presença e convidar para compor a mesa a senhora Francisca de Queiroz Santana, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. O que o senhor entende por qualidade da educação? Bom dia a todos, bom dia a todas as professoras. Saudar primeiro ao nosso bom Deus, saudar aqui a mesa, doutor Rui Sanches, que nos honra com sua presença, saudar também ao Ademilson, a professora que chegou agora nesse momento, saudar os candidatos, a candidata Gorete, o candidato Allan Kardecson, saudar a todos do Sintesb, em nome de você, Torquato, saudar também a todos os professores, e aí me permitam saudar em nome da minha mãe, que é uma professora, saudar também o nosso próximo vice-prefeito, Eliseu Rios, saudar a professora Lília Teixeira, a todos os bonfinenses, principalmente quem está nos acompanhando agora pela live. Essa qualidade da educação, o que nós pensamos, primeiro, entendo que é um conjunto de elementos. Não tem um fator isolado. Existe todo um conjunto de elementos que o próximo prefeito de Senhor do Bonfim precisará se preocupar a partir de janeiro. O nosso primeiro começa, sim, com os nossos professores. Eles precisam ser respeitados, eles precisam ser valorizados. Sou vereador nessa cidade e vi, ao longo desses 3 anos, 3 anos consecutivos de greves.
Professores tendo que parar suas atividades para ir para a rua, para reivindicar o que é de direito. Vi também, gente, o que nós precisamos é ter uma formação continuada dos nossos professores. A vivência. Os professores é quem conhece o piso da sala de aula. É quem está no dia a dia com os nossos alunos. E precisamos, sim, essa capacitação continuada, essa formação. Precisamos também melhorar urgentemente a nossa infraestrutura. Todas as escolas do município, todas, sem exceção, estão em estado triste. Nós vimos, muitas vezes, relatório feito até pelo próprio Sintesb, das escolas que não têm a mínima condição. A exemplo da escola do Quissé, que as pessoas se alimentavam, as crianças se alimentavam no chão, porque não tinha um local adequado. Nós precisamos também se preocupar com a estrutura não só física, mas também a estrutura material dessas escolas. Uma outra coisa, precisamos nos preocupar, é com o acolhimento dos nossos estudantes. Não dá para a gente aceitar mais tanto estudante que tem diversidades diferentes, que tem problemas diferentes e que precisa ser bem acolhido na escola. A escola precisa ser um local de bom convívio para eles. Precisamos dar essa infraestrutura mínima. Não podemos aceitar que ônibus, transporte escolar, a exemplo do Brisas, venha com 70, 80, até 90 crianças dentro do ônibus. Precisamos mudar essa realidade. E para que isso possa mudar, o poder está na mão dos nossos professores, que vivenciaram toda uma história dos 3 anos e que, com certeza, quer um Bonfim diferente a partir de janeiro. Um prefeito que respeite vocês e que sente com os professores para debater. Nesse momento, nosso companheiro Adailton vai realizar o sorteio para a resposta da segunda questão. Como o senhor ou a senhora avalia a situação da educação pública de Senhor do Bonfim hoje, quanto à estrutura física das unidades escolares, merenda escolar, transporte escolar e condições de trabalho? O candidato que tirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito, por favor. Por gentileza, repita a pergunta. Como o senhor avalia a situação da educação pública de Senhor do Bonfim hoje, quanto à estrutura física das unidades escolares, merenda escolar, transporte escolar e condições de trabalho? Como fui o primeiro, né? Os últimos serão os primeiros naquela referência bíblica. Vamos lá. O que define basicamente, nos últimos tempos, acerca do desenvolvimento educacional em um município é o IDEB, não é? O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Muito embora seja um número frio, desde 2007 é o que temos. E aí a gente entende que, no que tange à estrutura, as escolas estão lastimáveis, porque há muito tempo não há reforma. Eu observo pessoas falando em climatização. Ora, como se fará climatização se as escolas não possuem uma rede elétrica minimamente eficiente? Como ela vai absorver, por exemplo, um computador e um ar-condicionado ligado? Isso aí é surreal. Então, a gente tem que partir de um princípio. Qual princípio? O princípio do pé no chão. Eu sinto que as pessoas falam muito em valorizar o professor. Eu ouvi aqui os companheiros falar em valorizar o professor. Como é que a gente pode valorizar o professor? Fica fácil falar. Se pessoas que já possuíram mandato, seja em secretaria ou seja como vereador, não fizeram projeto nenhum na prática para valorizar o professorado.
Então, na minha opinião, são argumentos que já caem por terra, são argumentos inválidos. Porque são agentes políticos que tiveram poder na mão, mandato na mão, estão aqui presentes e nada fizeram praticamente. Então, você tem que colocar na prática isso. Ora, se eles vivem a prometer aquilo que, naturalmente, dizem que irão fazer, de que forma você vai dar um voto de confiança se tiveram a oportunidade e não o fizeram? Fica aí o questionamento para você que está nos ouvindo. Ainda mais sobre a valorização do professorado, que eu acho que é importantíssimo. Você veja, tivemos 2 reformas da Previdência trágica. Uma nacional, patrocinada pelo governo Bolsonaro, que o relator foi Arthur Maia, do DEM. Aqui nós temos um candidato do DEM. Olha que coisa interessante. E tivemos também a reforma da Previdência estadual, cujo deputado foi deputado do PL. Salvo engano, Vitor Filho, ou Vitor alguma coisa. Ou seja, candidato do partido da companheira Gorete. Me permitam chamá-los de companheiros e companheiras, porque estamos nesse mesmo barco, querendo resolver os problemas da educação em Bonfim. Tá bom, amigos e amigas? Pois bem, dentro desse critério que eu acabei de citar, de valorização do professor, você vê que na prática ainda existe. Eu estudei no Colégio das Irmãs Sacramentinas e tive a coragem de fazer magistério. Ou seja, se há alguém que pode bater no peito e dizer que também é professor, esse alguém aqui sou eu. E devo muito ao Colégio das Irmãs Sacramentinas. Aliás, eu não seria metade do que sou se não fosse pelas professoras e professores do Colégio das queridas Irmãs Sacramentinas. Eu deixo aqui, inclusive, o meu agradecimento. Nesta toada de melhoria da educação em Senhor do Bonfim e de críticas, vamos para 2 graves. O transporte educacional e principalmente a merenda, que estão trágicas. Muito obrigado. Perdão pela extensão, mas como eu disse, eu só tenho apenas 28 segundos neste autoritário horário político que a gente tem aí. O candidato de número 2, por favor. Como o senhor avalia a situação da educação pública de Senhor do Bonfim hoje, quanto à estrutura física das unidades escolares, merenda escolar, transporte escolar e condições de trabalho? Olha, a primeira pergunta, praticamente que entrei também nesse tema, mas me sinto muito confortável como vereador do município em responder. Primeiro, as estruturas escolares, né, bom seria se os nossos professores tivessem a liberdade de expressão, de poder mostrar ao bonfinense como está cada escola. Sabemos que os nossos professores hoje não têm o direito de se manifestar. Até mesmo no grupo do WhatsApp dos professores, se alguém colocar algo que venha macular um pouco a verdade das escolas, logo vem a opressão. Bom seria também, Torquato, se nós tivéssemos aquele tão sonhado mural que iríamos fazer no calçadão, mostrando que o Sintebs ia fazer, mostrando a realidade de cada escola. Mas os pais sabem, os professores que estão nos acompanhando sabem a triste realidade das escolas. E nós precisamos ter um investimento sério. Porque eu tenho aqui os dados, e é bom discutir com dados. Em Senhor do Bonfim, foram feitas 2 reformas nas escolas. Primeiro, no valor de R$ 836 mil em 2017. E agora, no valor de R$ 1.107.000 para 27 escolas. Nós estamos falando aqui em pouco mais de R$ 1.950.000. Nós temos na cidade de Jaguarari, ao lado de Senhor do Bonfim, 38 escolas, R$ 9.877.000. Aqui sim é reforma. Não só pintar as escolas, não só pintar muitas vezes onde tem o buraco, não só, de fato, chegar lá e mudar uma porta. Isso não podemos chamar de reforma. As nossas merendas escolares, nós sabemos no dia a dia como de fato estão. Prova disso é várias mães reclamando justamente dessa questão da merenda escolar. Precisamos, e ontem venho analisando, mesmo sendo candidato, não deixo de fazer a minha fiscalização como vereador, e ontem algo me chamou estranho, uma compra, né, na CAAF,
tá no portal da transparência, eu estou ali com as duas compras, no valor de mais de R$90 mil, mesmo valor agora, recente, já no mês de novembro. Precisamos saber para onde está indo esse dinheiro, o que é que está acontecendo. Está ali no portal da transparência impresso, e vou passar para o Sintésimo, para que a gente possa também, junto ao Ministério Público, saber para onde está indo. E com relação a essa melhoria, respondendo, nós temos agora em agosto, acredito que nem todo mundo deve saber ainda, mas os professores sabem, o novo Fundeb. O novo Fundeb até hoje, o governo federal tem que passar 10%. A partir de 2021 já, aumenta esse percentual para 15%. E nós iremos, sim, transformar essa educação em Senhor do Bonfim. E a projeção é para 2026, o governo federal passar 23% dos seus recursos. Precisamos nos atualizar das novas legislações, principalmente dessa proposta de emenda à Constituição. Obrigado. Vamos proceder com o sorteio para a resposta do terceiro questionamento. Ah, perdão. A candidata Gorete vai responder o segundo questionamento. Como a senhora avalia a situação da educação pública de Senhor do Bonfim hoje, quanto à estrutura física das unidades escolares, merenda escolar, transporte escolar e condições de trabalho? O dom da oratória, eu não tenho o dom de iludir. Eu vou ler aqui porque o tempo é pouco e eu preciso sistematizar essas respostas. Então, a minha avaliação da escola pública do Senhor do Bonfim é péssima. Nós ainda estamos na idade da pedra, né? A estrutura é de péssima qualidade, as salas são apertadas, pequenas, quentes. A merenda escolar, ela não atende, não é merenda boa de qualidade. E os transportes, a gente nessas caminhadas de visitas aos bairros, aos distritos, as mães estão sempre reclamando que o transporte ainda não é de qualidade, não tem segurança, elas não se sentem tranquilas com o transporte escolar. E faltam as ferramentas para o trabalho. E no portal da transparência, 27 milhões foi gasto na educação. E a gente não está tendo visibilidade de onde esses recursos eles foram aplicados. E quando eu digo, doutor Alain, que ele sempre questiona, que eu vou organizar as creches de tempo integral e escolas de tempo integral para que os professores possam ter tranquilidade para trabalhar, né, para que as mães possam ter essa tranquilidade também, ter sua autonomia econômica para comprar no comércio, eu vou fazer porque a verba vem no recurso do Fundeb, está aqui, ó, para o senhor ver. E, em 2018, o município recebeu 33 milhões, né, para atender 5.294 alunos de creche e educação infantil, e alunos do tempo integral. Em 2019, recebeu 36 milhões, para atender, entre outros, 1.198 alunos em tempo integral, em escolas de tempo integral. E, apesar desses recursos que vêm, eles vêm, com certeza, né, a escola de tempo integral, ela tem características importantes, que é melhorar a qualidade de vida da aprendizagem, a segurança alimentar e a autonomia das mães. Então, eu como mulher, como professora, que desde os 18 anos, eu sou professora da rede pública do Estado, eu venho sentindo na pele essas dificuldades. E eu sei o que vocês passam no dia a dia. E nós vamos sentar com vocês, sentar com o sindicato, com a representação de vocês, para atender todas essas demandas. Porque esse projeto, ele não está dissociado. A educação... O tempo encerrou, candidata. Muito obrigada.
Agora procederemos com o sorteio para a resposta da terceira questão. O candidato que tirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito. Diante do quadro em que se encontra a educação pública municipal, quais as medidas o senhor tomará, caso seja eleito, para melhorar a qualidade da nossa educação? Mais uma vez fui o primeiro, né? Espero que isso se confirme no domingo, dia 15. Então vamos lá. Milagres existem para a gente acreditar neles, não é? Então por que se aventurar num processo eleitoral se você não acredita no sonho, não é? O homem não teria atingido inúmeras vezes o possível se não tivesse tentado inúmeras vezes o impossível. Então a gente tem que buscar sempre isso. Buscar o impossível para atingir o possível, não é verdade? E sonhar. Sonhar também com a boa educação em bom fim. Então o que fazer? Primeiramente, amigos e amigas, a gente tem um plano de governo que partiu do povo. Não partiu do candidato, nem do partido para o cidadão. Partiu do cidadão para o partido. É o que a gente chama de gestão participativa. Quando a companheira Gorete, eu me refiro a ela, falou aqui, porque houve uma ligeira provocação acerca do turno integral, ou dos turnos integrais, a ideia na gestão participativa é de a gente convidar o professorado, o corpo de aluno, os pais, e se utilizar de uma escola laboratório para a gente verificar se de fato há uma aceitação. A gente não pode participar de uma ideia advinda de um gabinete frio e gelado e lançar para o povo, e lançar para o meio educacional. A gente primeiro tem que experimentar. Em dando certo, e eu espero que isso dê, aí sim iríamos aplicar passo a passo, com tranquilidade, porque infelizmente valor não há. Isso é uma concepção que eu tenho muito tranquila. Talvez a companheira Gorete tenha ficado muito tempo nos gabinetes e pouco tempo em sala de aula, no seu histórico educacional. E aí, nesse critério, talvez não tenha esse conhecimento, porque o professorado que engole pó de giz, que sua, o alunado que às vezes tem uma refeição ruim, sabe as dificuldades e a falta de grana, como é que toca ali naquele critério. Mas nesse contexto que eu acabei de citar, nós falávamos que a gestão participativa é o primeiro ponto. Ouvir o povo, ouvir o professorado, ouvir as pessoas envolvidas. Vocês já verificaram que o sistema de transporte educacional é lastimável em nosso município? Pois bem, as nossas vias também são lastimáveis. Então, do que adianta a gente melhorar o sistema de transporte e não melhorar as vias rurais? E com um detalhe, as vias campesinas, elas até melhoraram agora recentemente, mas é o que eu denomino, inclusive, com respeito à ausência dele, de obra eleitoreira. É mais uma, como foi também a inauguração ali das queridas UTIs que não funcionam, não é? Obras eleitoreiras. Aliás, uma prática da direita, muito utilizada, que inclusive foi utilizada em outrora, no asfaltamento da cidade, que redundou na eleição de um candidato já falecido, e todo mundo sabe disso, pertencente ao hoje DEM, em outrora PFL, e que foi PDS, que foi Arena, e que sustentou o governo militar por muitos anos. Olha que coisa incongruente. Ou seja, como é que eu me digo defensor da democracia se eu defendi por inúmeros anos um regime de governo totalmente totalitário? Isso está nas raízes de partidos que aqui se encontram de forma presente. Muito obrigado, amigos, pela atenção. Candidato de número 2, se dirija ao púlpito, por favor. Antes que o candidato de número 2 se dirija ao púlpito, a gente vai desfazer a mesa, né? Se as autoridades acharem mais conveniente, pode ocupar um espaço na plateia. Diante do quadro em que se encontra a educação de senhor pública municipal, quais medidas a senhora tomará, caso seja eleita,
para melhorar a qualidade da nossa educação. A utopia existe para que continuemos a caminhada, diz Galeano. Eu vou revitalizar as escolas, bem como climatizar salas de aula, doar ao aluno matriculado na rede pública um tablet e uma bolsa tecnológica para que ele possa ter acesso à internet em casa, capacitação para que o professor tenha facilidade em operar com as novas tecnologias e a valorização do professor, não só através da garantia das negociações salariais, mas na promoção do bem-estar do professor, através de quê? De ferramentas facilitadoras para o seu trabalho, disponibilização de psicólogos, criação do serviço de orientação educacional nas escolas, para auxiliar o professor na convivência e no melhor desenvolvimento dos alunos, priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar, devolver a escola do campo para o aluno que lá já vive, implantar esporte e cultura nas escolas e garantir tempo integral para que melhore a aprendizagem. E as mães e os pais bonfinenses tenham tranquilidade para ir ao trabalho. O professor que adoece e não tem plano de saúde passa por muitos apertos. Eu vou garantir uma saúde humanizada. Vou implantar um sistema que melhore o atendimento nas marcações, garantindo atendimentos, exames e consultas especializadas. E descentralizar as coletas e entrega dos resultados dos exames laboratoriais. E garantir atender a demanda dos medicamentos. Revitalizar e ampliar a cobertura dos PSFs e manter o hospital municipal com estrutura básica de UTI para atender os cidadãos. E a você, que é professor, que trabalha 3 turnos e muitas vezes não tem tempo para cuidar de sua saúde. Vamos cuidar de você, professor, com carinho, com respeito, e não com discurso bonito, e nem com falácia. Vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu sou determinada. Eu conheço a educação. Eu passei a minha vida, desde os 18 anos até hoje, 56 anos. Eu tive a intercessão que fiquei fora do trabalho, uns 10 anos mais ou menos. Mas esse outro tempo foi a serviço da educação. Na sala de aula, sim, trabalhando com pó de giz e usando todos os recursos que eu tenho para socializar os saberes. E eu sei como fazer e vou fazer. E garanto para todas vocês que este é o nosso compromisso. Seu tempo encerrou, candidata. Muito obrigada. Candidato de número 3. Diante do quadro em que se encontra a educação pública municipal, quais medidas o senhor tomará, caso seja eleito, para melhorar a qualidade da nossa educação? Primeira coisa que nós temos que fazer, e eu digo já a partir do dia 16 de novembro, é ter o diálogo permanente com os professores. Eu entendo que a escolha do nosso secretário ou da nossa secretária tem que ser debatido com vocês, professores. Vocês que sabem, de fato, quem precisa ou quem tem capacidade para ser o líder de vocês. Nós precisamos ter esse compromisso e não o secretário ou secretária que é escolhido simplesmente porque levantou a bandeira partidária ou nessa linha de pensamento. Firme aqui o compromisso com os nossos professores. A partir do dia 16 de novembro, sentarei com todos ou com a classe para discutir esse primeiro ponto. Uma outra situação que nós precisamos ter
pessoal, amigos do Sintésio, é a questão da discussão permanente. Quem sabe as prioridades da educação são os nossos professores. Não é em gabinetes que vai ficar se discutindo a educação de Senhor do Bonfim. É no dia a dia, é na vivência. Quando eu sento com o professor Eduardo, ele vai me dizer quais são as dificuldades que ele está tendo no dia a dia. E melhor ainda, ele é quem vai me dizer qual é o caminho certo e a solução a ser adotada. É isso que nós precisamos, um prefeito que tenha diálogo com os nossos professores. E isso firmo aqui o meu compromisso. A outra coisa que nós precisamos fazer para melhorar a educação é se preocupar com a educação das crianças de 0 a 5 anos. Nós precisamos fazer acontecer logo a creche do Brisas, que está lá abandonada há mais de 12 anos. Precisamos ter um prefeito de coragem para, a partir de janeiro, assumir aquela obra e, com fé em Deus, no final do ano, a gente entregar aquele patrimônio para o nosso povo. Precisamos sonhar também com uma creche em Ingara, uma creche em Quissé e uma creche também no Novo Horizonte. Para isso, precisamos de deputados alinhados com o governo federal. E, graças a Deus, nós temos esse prestígio. Precisamos também colocar a implantação de um programa de qualificação continuada, porque precisamos fazer, sim, convênios com o NEB, com o Univasf e também com o IFE baiano. Precisamos ter reforço escolar para as nossas crianças, os nossos alunos que têm dificuldades no aprendizagem. Nós precisamos ter realmente esse programa já a partir de janeiro de 2021. Precisamos também, gente, ter uma parceria, e essa não vou abrir mão, com o Conselho de Educação. Não irei abrir mão da parceria com o Conselho. O Conselho é quem vai fiscalizar, é quem vai acompanhar. Não podemos ter, como nós vimos em 2017, uma ação judicial para a devolução de R$1.300.000 do transporte escolar. E outra ação no Tribunal de Contas, que colocou 15 mil de multa para o gestor por irregularidade na contratação do transporte. Encerrou, candidato. Muito obrigado. Procederemos com o sorteio da quarta questão. O primeiro se dirige ao púlpito, por favor. Em 2017, as séries iniciais do nosso município alcançaram o IDEB de 4 pontos, enquanto as séries finais de 2,6, ocupando ambas o 7º lugar no território. Em 2019, as séries iniciais passaram a ocupar o 5º lugar, com o IDEB de 4,4, quando a meta era de 4,9. E o 2º lugar para as séries finais, com o IDEB de 3,8, quando a meta seria de 4,2. Como o senhor avalia estes resultados do IDEB, o último, especificamente, resultado do IDEB, Índice da Educação Básica do município do Senhor do Bonfim, e quais as medidas serão tomadas por seu governo para a melhoria desse índice? Os números falam por si, né? Estamos numa péssima colocação. No Piemonte Norte da Chapada Diamantina, muito embora tenha ocorrido uma ligeira melhora, se comparando com o governo que foi apoiado em outrora por um dos candidatos que aqui está. O governo de Correia deixou uma situação trágica aqui em Bonfim na educação, melhorou um pouquinho no índice.
Mas mesmo assim ainda estamos à frente somente de Ponto Novo, salvo engano, e Caldeirão Grande. Isso é lastimável, né? Esse índice, é importante a gente dizer que ele não é uma mágica em que o gestor vai adentrar e resolver o problema. Esse problema só é resolvido por um sistema complexo, que necessita do auxílio dos pais, necessita de um maior investimento do gestor público, necessita de uma aceitação do professorado, necessita de um labor significativo da nossa querida merendeira, do nosso querido vigilante. Ou seja, para melhorar o IDEB, é necessário que haja uma melhoria de todo o universo municipal. De fato, isso é difícil? Mas é impossível? Não. Citei aqui, na minha pergunta anterior, meu amigo Torquato, que o homem nunca teria atingido o possível se não tivesse tentado inúmeras vezes o impossível. Frase, inclusive, de Max Weber, a quem eu também não gosto particularmente. Nesse critério de educação, eu gosto de Anísio Teixeira. E, falando sobre o histórico do IDEB, ele surgiu por intermédio do Instituto Anísio Teixeira, em 2007, que também é o autor de uma escola chamada Escola Parque. Já ouviram falar, né, nobres professores que se encontram em Salvador e que poderia ser modelo para todos nós. Falei nobres professores e quis falar nobres julgadores, porque vocês não deixam de julgar também a todos nós que estamos aqui a explanar nossas ideias. E a sentença de vocês virá no dia 15. E se Deus quiser, uma sentença favorável à minha pessoa, que poderá, de certa forma, conduzir para o bem o desenvolvimento educacional de Bonfim. Sabe por quê? Porque, além do sistema, a gente tem um interesse de ouvir o professorado por meio do que eu acabei de citar na pergunta anterior, no que a gente denomina de gestão participativa. E a gestão participativa nos obriga a ouvir todos os envolvidos no processo educacional, porque só ouvindo as pessoas que conhecem as demandas e as necessidades da educação, nós iremos solucionar os problemas de Senhor do Bonfim. Trata-se de uma postura que é uma postura que não está em meras palavras, é uma postura que está registrada em cartório eleitoral por meio do projeto de governo que lá se encontra. De modo que a gente tem esse interesse básico de melhorar o IDEB bonfinense de forma paulatina, de forma racional, e não se utilizando de discurso vazio, fantasioso e sonhador, que não resolve nada. Muito obrigado pela atenção de todos. Segundo. Em 2017, o IDEB para as séries iniciais alcançou 4 pontos. Para as séries finais, 2,6, ambos ocupando o 7º lugar no território. Em 2019, para as séries iniciais, 4,4, quando a meta seria 4,9, alcançando o 5º lugar no território, e para as séries finais, 3,8, quando a meta seria 4,2. Como o senhor avalia o último resultado do Índice da Educação Básica, IDEB, do município do Senhor do Bonfim, e quais medidas serão tomadas por seu governo para a melhoria desse índice? Olha, primeiramente eu quero aqui parabenizar os nossos professores. Nós não podemos aqui deixar de reconhecer um grande avanço. Não farei isso. Melhorou muito o nosso índice, mas precisa melhorar mais. Hoje, todos esses méritos do aumento do índice do IDEB em Senhor do Bonfim, nós precisamos agradecer aos nossos professores, exclusivamente aos nossos professores. E vi, inclusive, muitos professores postando na sua página pessoal a alegria do seu colégio ter alcançado um índice melhor. Parabéns, mesmo com todas as adversidades, mesmo tendo colégios deteriorados na sua integralidade, mesmo vocês não sendo reconhecidos com o que é de direito, que o governo federal passa o repasse para vocês e o município, todos os anos, ficou com uma grande parte. Sem falar que em 2019 não deu nada. Vocês que estão no dia a dia na sala de aula,
com todas, como a gente disse, que sabem o que é o chão de uma sala de aula. Então esse é um mérito exclusivo dos nossos professores. Outra pessoa querer se vangloriar com isso está usurpando um direito e uma garantia que foi de vocês. Mas quero aqui dizer que nós precisamos sim ter várias ações coordenadas. Eu entendo que precisamos ter um programa Bonfim, primeiro lugar no IDEB, para que nos próximos 2 anos, em 2022, nós tenhamos como meta. Gente, precisamos ter um governo com meta, para sabermos aonde queremos chegar. Quem não sabe aonde quer chegar, não sabe qual a estrada tem que percorrer. Então, nós temos que fazer o programa Bonfim, primeiro lugar no IDEB. Precisamos colocar no Bonfim no lugar que é devido. E eu tenho certeza que em 2022 nós vamos alcançar, sim. Precisamos ter várias ações articuladas. Não tem uma ação só que vai dizer, essa ação vai melhorar o IDEB. Teremos ações articuladas, como eu já disse aqui, parcerias com o IFE, parcerias com a Univasf, parcerias com a UNEB. Precisamos também melhorar significativamente as estruturas das escolas e, para isso, para o ano, já teremos um Fundeb bem melhor em termos financeiros. Precisamos fiscalizar todos os recursos e aí o Conselho é importante para parar todos os ralos que existem hoje, para que nós possamos ter dinheiro para investir mais na nossa educação. Precisamos melhorar a questão dos recursos da sala de aula. Nós temos aí, a partir de janeiro, uma nova realidade na educação de Senhor do Bonfim, e que, infelizmente, nós não temos estrutura para enfrentar hoje, atualmente. A partir de janeiro, teremos uma educação híbrida, uma educação diferente, e que precisa ter esse diálogo. Prefeito, secretário ou secretária, e vocês, professores. Seu tempo encerrou, candidato. Pois não, tudo bem. Vamos proceder com o sorteio. Perdão novamente, gente. A candidata Gorete Braz vai responder agora a 4ª questão. O IDEB em 2017, para as séries iniciais, foi de 4 pontos. Para as séries finais, 2,6. Ambos alcançando o 7º lugar no território. Em 2019, para as séries iniciais 4,4, quando a meta seria 4,9, alcançando o 5º lugar no território. E para as séries finais, 3,8, quando a meta seria 4,2, alcançando o 2º lugar no território. Como a senhora avalia o último resultado do Índice da Educação Básica, IDEB, do município de Senhor do Bonfim, e quais as medidas serão tomadas por seu governo para a melhoria desse índice? Para melhorar o IDEB, nós precisamos de um conjunto de ações para melhorar a qualidade da educação e assim melhorar o IDEB. Porque sabemos, amigos e amigas, professores que aqui estão e que estão nos ouvindo, que vocês não fazem mágica, que vocês, esse papel não é somente de vocês, tem que ser um papel articulado com a gestão, com os coordenadores e com a educação. Então, quando a gente fala de IDEB, a gente entende, só para deixar claro, que a gente precisa saber quantos alunos entram, a gente precisa acompanhar de perto a matrícula até a finalização, até o aluno sair da escola. Então, a partir do momento que quantidade X entra e uma quantidade boa garante ficar na escola e concluir o curso, então o IDEB ele vai crescer. E para que esse aluno continue na escola aprendendo, ele precisa também, mais uma vez eu vou colocar, a escola de tempo integral, que dá essa qualidade e essa segurança. E precisamos informatizar as escolas e fazer parcerias com a Univasf, que tem a fibra ótica. Garantir a educação inclusiva e a acessibilidade que atende a todos as necessidades no espaço escolar. Fortalecer os conselhos da educação,
para poder estar atuando, fiscalizando e estar sendo um braço forte nessa parceria. Implantar os mais diversos esportes na escola, porque o esporte também ajuda o aluno a permanecer na escola. As nossas escolas, elas estão muito sem cor, sem brilho, e os alunos precisam ter vontade de ficar na escola. Promover ações que garantam o domínio da leitura e da escrita, numa perspectiva de letramento. Esses dias, andando pela cidade, pelos bairros, tem jovens de 20 anos, jovens de 19 anos, que são analfabetos. Isso dá uma dor muito grande no nosso coração. E eu sei que nós, professores, estamos aí, buscando esses alunos, e o município ele precisa fazer uma campanha muito forte para incluir esses jovens, incluir os adultos, para que eles possam fazer o seu protagonismo, para que eles possam ser o sujeito da sua história. Criar rádio escola, para a produção de texto, com critérios, né, para que o aluno aprenda também a criticar e aprenda a dizer o que é que quer da escola. A gente precisa saber o que é que o nosso aluno quer. E elaborar um calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão escolar em período de plantação. E, assim, promover um plano de ensino específico para a educação no campo. Agora procederemos com sorteio para a resposta da 5ª questão. Candidato ou a candidata que retirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito. Diante da importância dos conselhos municipais que integram a educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, e Conselho de Alimentação Escolar, o que o seu governo fará para melhorar as condições de trabalho e municiamento desses órgãos aqui em Senhor do Bonfim? Vamos fazer um espaço coletivo para que esses governos, esses conselhos, eles se instalem. No passado, tinha a Casa dos Conselhos. Eu não sei como é que está essa questão. Mas a educação ela precisa de um espaço que tenha todo o material necessário, com os equipamentos. O conselho ele precisa de ferramentas também para trabalhar. Qual o papel do conselho? O papel do conselho é fazer a fiscalização. É por isso que o portal de transparência ele tem que ser mais transparente. Ele tem que o cidadão ele precisa colher essas informações de maneira tranquila. E muitos bonfinenses eles vão no portal de transparência e não conseguem encontrar as coisas. As informações elas estão muito amplas, não tem discriminação do que se gasta de maneira assim mais detalhada. Então, o nosso conselho ele vai estar fazendo, ele vai ser independente do executivo, ele tem que ter autonomia. Não adianta a gente ter um conselho que não tem autonomia. E é o que acontece com nossos vereadores na Câmara Municipal, né? Eles estão lá para poder fiscalizar também, mas o que acontece é que eles se apadrinham, fazem troca dos cargos, né, com o gestor, e aí eles não dão conta desse trabalho de também ajudar nessa comunicação. E a gente precisa dar um basta nessa história, aproveitando esse momento, para também
eleger mulheres para a Câmara de Vereadores e homens comprometidos com a fiscalização do município. Porque não adianta a gente somente criticar. E tem candidato que passou 4 anos só criticando o município, criticando as questões do município. Criticar é bom, é muito fácil a gente fazer crítica. A gente precisa de propostas, propostas com o pé no chão, propostas palpáveis, para que as coisas possam acontecer. Vamos também fazer uma gestão participativa. O conselho ele precisa ser participativo, independente do executivo. Não é que ele tenha vire as costas para o executivo. Tem que partilhar, tem que conversar, mas ele precisa, os conselheiros, eles precisam ter autonomia. Eles não precisam ser parentes do prefeito, eles não precisam ser do mesmo partido do gestor. Ele precisa ser independente. E que na eleição desses conselhos, essa independência, ela exista. Porque se não houver, vai ficar tudo do mesmo jeito, amigas e amigas. Educação é coisa séria. Educação é a base da sociedade. A gente precisa acordar e olhar no olho de quem fala a verdade para a gente. De quem não diz discurso bonito para nos enrolar e nos iludir. E depois diz que 4 anos passa rápido. Não passa rápido, não. Muito obrigada. Candidato de número 2. Diante da importância dos conselhos que integram a educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar, o que o seu governo fará para melhorar as condições de trabalho e municiamento desses órgãos aqui em Senhor do Bonfim? Inicialmente, gostaria de dizer que o nosso candidato a vice-prefeito, Odilon Nogueira, é educador, formado em História. Estamos acompanhados ali por 2 educadores também, professora Rosângela e professor Edivan. Ou seja, nós temos uma íntima ligação com os companheiros que estão na lida educacional, na lida diária, né? De modo que a gente pode falar com alguma autoridade acerca desses problemas e buscar a solução, que é o principal. Nesta toada, a gente entende que os conselhos relacionados à educação, ao Fundeb, à alimentação, ele necessita daquilo que a própria lei já define, que é a autonomia e a independência dos conselhos, né? Mas basta ter autonomia e independência dos conselhos para que a gente tenha aí um trabalho eficiente? Não. É necessário que os conselhos tenham dignidade. É necessário um espaço para que eles possam se reunir de forma digna. Às vezes falta papel, às vezes falta um bom material didático, às vezes falta um bom material de informática. Os conselhos têm que ser valorizados, porque os conselhos independentes e autônomos, em diálogo respeitoso, e isso deve ser recíproco, com o gestor público, trará como consequência uma educação, sem sombra de dúvidas, melhor para a nossa comunidade. Porque a gente ouve direto que a educação transforma realidades, e sem sombra de dúvidas transforma mesmo. Conversava certo dia com um colega, ele dizia que o grande problema do município é a má distribuição de renda. O grande problema do município é a educação. Se a gente resolve o problema da educação, a gente, por consequência, melhora a distribuição de renda e melhora a condição de vida de cada um dos nossos munícipes. Então, a intenção basicamente é essa: autonomia, independência para com os conselhos, uma melhor qualidade de trabalho para os membros destes e, por consequência, um diálogo eficiente e respeitoso dos conselhos para com o gestor e do gestor para com os conselhos. Isso, basicamente, a gente não vê nos dias atuais. Na verdade, a gente vê nos dias atuais o que a gente denomina de centralização. A ordem sai apenas de um, sem ouvir sequer, não raro, a própria secretária de Educação. Que parece que os secretários na gestão atual são meras figuras decorativas, que são utilizadas basicamente em período eleitoral. Isso é lamentável. Isso se repetiu também em outras gestões. Não se ouvia. A nossa intenção é aplicar o que a gente denomina de gestão participativa, como já falei em outrora, porque aí
conversando com quem conhece as demandas e as necessidades, nós iremos, de fato, resolver os problemas que afligem a educação bonfinense. De maneira muito simplória, são essas ações que a gente deve tomar para com os conselhos, porque são muito úteis e são, de certa forma, figuras singulares que advêm da vontade e da opinião do povo, porque o conselho, pura e simplesmente, é formado por pessoas do povo, e as pessoas do povo devem ser ouvidas. Seu tempo encerrou, candidato. Obrigado, minha amiga, satisfeito. Candidato de número 3. Diante da importância dos conselhos que integram a educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar, o que o seu governo fará para melhorar as condições de trabalho e municiamento desses órgãos aqui em Senhor do Bonfim? Olha, reconheço a importância do conselho, ou melhor, dos conselhos, e tenho certeza que a partir de janeiro, os conselhos, não só da educação, mas da saúde e todos os outros, terão um prefeito que irá dar toda uma estrutura mínima necessária para os nossos conselhos. Precisamos entender um conselho como uns olhos a mais da gestão. Conselho não é inimigo. Conselho não é adversário. Nós precisamos ter um diálogo permanente com os nossos conselheiros. Desafio aqui, qual foi o conselho que teve um diálogo com a gestão municipal? Diretamente com o prefeito. Tenho certeza que nunca existiu. A partir de janeiro, podem ter certeza absoluta que vai existir. Vocês, professores e conselheiros, terão um prefeito do diálogo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Precisamos fazer valer as funções básicas dos nossos conselhos. Um conselho que precisa ser construtivo, normativo e deliberativo. Precisamos, senhores, investir na capacitação dos nossos conselheiros. Por que não os nossos conselheiros aprenderem um pouco mais sobre licitação, fiscalizar o executivo, olhar como é que faz uma dispensa, quais são os motivos? Precisamos dar essa capacitação e faremos isso sim, porque, como eu disse, em 2017, agora o tribunal julgou agora em agosto, irregularidade no transporte escolar, na dispensa do transporte escolar. O gestor foi multado em R$15 mil agora em agosto e mais encaminhamento para o Ministério Público para ver a necessidade de uma ação de improbidade administrativa face às irregularidades que foram detectadas. Em 2017, o Ministério Público também entrou com ação e o transporte escolar, que tinha uma empresa que foi alertada várias vezes, teve que devolver R$1.300.000, está devolvendo para o transporte, para os cofres do município. Precisamos também olhar por que o município agora, de mês de julho, agosto, 172 pessoas a mais na folha de pagamento da prefeitura agora no mês de outubro. Está no Tribunal de Contas. Essas pessoas estão indo trabalhar onde? O que é que estão fazendo? Precisamos também ver, Torquato, porque agora no dia 29 de outubro foram feitos 2 pagamentos à cooperativa no valor de R$90.950. Está no portal da transparência. Está aqui. E é esse o papel do vereador. O vereador tem que fiscalizar. E graças a Deus eu fiz esse papel e é por isso que por 3 anos eu fui reconhecido como vereador de destaque de Senhor do Bonfim. Muito obrigado. Procederemos com o sorteio para a 6ª questão. Candidato ou a candidata que retirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito, por favor.
Temos hoje uma lei municipal que garante o enquadramento dos professores da jornada de 20 para 40 horas. O que o senhor, caso seja eleito, propõe para dar continuidade e efetivar de fato essa lei? Olha, primeiro eu quero deixar aqui bem claro que todos sabem que, além de vereador, né, que nós estamos com o vereador até o dia 31 de dezembro, esse candidato a prefeito e, com fé em Deus, prefeito em janeiro de 2021, é também advogado. Advogado é garantidor de direitos. Então, o que eu pretendo fazer? Gente, não temos fórmula mágica de chegar aqui e dizer, vamos fazer isso, é dessa forma, vou garantir todos os direitos, porque nós sabemos, de fato, que precisamos ver todas as questões da finanças do Senhor do Bonfim. Bem verdade que com o novo Fundeb teremos um incremento já em 2021 da nossa receita, mas precisamos sentar e dialogar. Quero dizer que não irei aceitar aqueles discursos, Torquato, aquelas planilhas de Excel, que quando os professores iam lá discutir recomposição salarial, apresentavam uma planilha de Excel com 6 linhas. Que o município gasta isso com combustível, gasta isso com transporte, gasta isso... Não irei aceitar. Precisamos abrir as contas. Precisamos que vocês tenham noção de toda a realidade da nossa finança de Senhor do Bonfim. E o que eu pretendo fazer? Primeiro, o diálogo. Repito, professores de Senhor do Bonfim, a partir de janeiro, podem ter certeza que terão um prefeito aberto para o diálogo. E segundo, direito é para ser garantido. É por isso que sou advogado e luto pelo direito de cada cidadão. E tenho certeza que a partir de janeiro faremos todos os esforços necessários para garantir os direitos dos nossos professores. Me encorta o coração ser filho de uma professora e ver os professores de Senhor do Bonfim por 3 anos consecutivos, tendo que ir para a rua, tendo que ir para o aniversário da cidade, para o 7 de setembro, para ver se consegue ter o direito que são de vocês. Podem ter certeza que Laércio Júnior, a partir de janeiro, vai sentar, dialogar e fazer todos os esforços para garantir o direito dos nossos professores. Candidato de número 2. Temos hoje uma lei municipal que garante o enquadramento dos professores, da jornada de 20 horas para 40 horas. O que o senhor propõe, caso seja eleito, para dar continuidade e efetivar de fato esta lei? Faltou objetivo ao companheiro Laércio em responder a pergunta. Falou e não disse nada. Então vamos a ela. Esse enquadramento, ele é uma garantia do professorado. De que forma? Para atingir o enquadramento é necessário um prazo, um tempo de serviço na administração pública. Atingindo esse ponto, o servidor faz jus. Mas o que é que fala essa lei? Nessa lei falta, por exemplo, no que tange ao enquadramento, se atingiu 20, ganhar mais 20, formar 40 horas, falta, por exemplo, o pagamento do 13º para a jornada subsequente. E isso nós assim o faremos por meio de projeto de lei. É intrigante como os candidatos que já possuem mandato, prometem e nada fazem, ficam a dizer que o farão sem conhecer sobre o tema. E veja que é vereador, é legislador. Então note que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu defino como muito importante no que tange a esta remuneração, a esta ampliação, é você pegar, meu amigo ouvinte, falando com você, educador e educadora, é você pegar o piso salarial e colocar como piso advindo do governo federal. E sobre este valor ocorrer as gratificações. E aí sim o professor será valorizado financeiramente. Porque o professor tem como piso salarial um valor inferior ao piso nacional. É ou não é, amigos que estão aqui presentes? Vocês que recebem um contra-cheque, é ou não é? Independentemente de paixão política, porque eu acho que só votam no democrata os apaixonados politicamente. Não é um contexto que eu tenho dentro de mim. Nessa ideia que eu tenho, é bem simples o que tentaremos fazer. Projeto de lei,
voltado para valorizar o professor neste contexto que temos aí. Qual o contexto? Respeitar o prazo mínimo. Se ele atingiu, mais 20 horas. Ora, a remuneração dele será melhorada. Qual é a consequência de uma remuneração melhor para o servidor público? A consequência melhor de remuneração para um servidor público é a ampliação de movimento no comércio local. Por isso que o município ele tem que ter uma participação gritante em ampliação de remuneração não só do professorado, mas de todos os servidores públicos, porque o valor fica aqui. Ficando aqui a gente melhora, por consequência, outros setores. Simples assim. A ideia dos governos que se dizem austeros, que respeitam finanças, que respeitam cálculos meramente matemáticos, é a de economizar para com o servidor. Nós assim não faremos. Lanço aqui, mais uma vez, a ideia de que, diversificando valores, e aí está, nesse contexto, você, nobre professor, nobre professora, nós estaremos melhorando, por consequência, o comércio local. Seu tempo encerrou, candidato. Obrigado, minha amiga. E é isso que nós faremos por meio de um projeto de lei melhorando a que está aí presente. Candidata Gorete, por favor, se dirija ao púlpito. Temos hoje uma lei municipal que garante o enquadramento dos professores para uma jornada de 20 para 40 horas. O que a senhora propõe, caso seja eleita, para dar continuidade e efetivar de fato essa lei? Eu aqui ouvindo as falas, eu fico assim, conversando comigo mesmo. São tantas certezas, porque eu tenho certeza, porque eu tenho certeza. E eu só digo para vocês, amigos e amigas, a única coisa que eu acredito e que nós temos por certo é que Deus é o comandante desse barco, é o comandante desta jornada. E Ele é que vai estar na nossa frente para que a gente possa cumprir com todas as determinações que o povo de Senhor do Bonfim merece. E eu quero ser prefeita para garantir as 40 horas para o professor, não de maneira irresponsável, mas quando eu bato na tecla e digo que vou começar com as escolas de tempo integral, as que já estão incluídas no Fundeb, porque elas estão incluídas, mas, na verdade, não acontece, não é o tempo integral. Então, a gente vai fazer valer as escolas que já estão assistidas pelo Fundeb. E os professores que trabalham na escola tempo integral, é um regime de 40 horas. Quando eu digo que também vou fortalecer as escolas do campo, voltar a dignidade para as pessoas do campo. Tem muitas escolas no campo que foram fechadas, que caíram, e elas não se restabeleceram. Ultimamente, visitando a Ladeira do Capote, a escola da Ladeira do Capote foi fechada também, e a escola foi doada para uma associação, que também a associação não está usando esse espaço. Não só, mas também a do Barbosa Santos, a escola também foi fechada. E muitas comunidades onde a máxima é fechar as escolas. E vamos, sim, reabrir e fortalecer as escolas do campo. A Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, ela tem um programa de extensão, de pós-graduação, para que os professores elas se especializem com a educação no campo, para que a gente possa dar dignidade ao homem do campo. Porque os alunos do campo, eles querem ficar junto com seus pais. Eles não querem vir para os grandes centros, né, de transportes que não são adequados. E as nossas estradas do campo, elas estão muito desorganizadas. Seu tempo encerrou, candidata. Ok. E o nosso povo do campo só quer que patrole
essas estradas de 6 em 6 meses. Muito obrigada. Procederemos com sorteio para a 7ª e última questão. Candidato, a candidata que retirou o número 1, pode se dirigir ao púlpito, por favor. Quais medidas o seu governo tomará para garantir o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério, aqui em Senhor do Bonfim, tendo em vista que o salário dos nossos professores já apresenta um déficit de 20,4% em relação ao piso nacional e um déficit de 29% em relação à média salarial dos demais profissionais públicos da Prefeitura Municipal que trabalham com a mesma carga horária e que têm a mesma formação. Eu gostaria de retomar, só fazer uma complementação da pergunta anterior, que a partir do momento que a gente vai garantir as 40 horas, a gente vai ampliar o serviço, a gente também precisa fazer o concurso público. E eu vou fazer o concurso público para convocar mais professores para atender a demanda do nosso município. E quanto à questão do piso salarial, nós temos um compromisso com a nossa categoria. Eu sou professora, não sou professora do município, mas sou professora do Estado. E tem países onde o professor é tratado com muito respeito, com muita dignidade, com muita admiração. E aqui em Senhor do Bonfim, nós vamos fazer com que o professor ele seja um profissional de respeito, seja um profissional com sua autoestima lá embaixo. E eu lembro muito bem, quando a minha irmã, Rita Braz, era secretária de Educação desse município. E vocês também lembram. Como é que a Rita Braz tratava vocês? Como era o diálogo? Como é que vocês conversavam? Como é que o Fundeb, quando chegava no final do ano, a economia que ela fazia, para que esse recurso ele voltasse para a mão de vocês, professores. E vocês se empoderavam, compravam computadores, faziam as reformas na casa de vocês. Eu aqui não estou dizendo nenhuma mentira. Eu estou falando o que a minha irmã ela conseguiu fazer como secretária de educação, porque ela é professora e ela sabe os desafios que vocês enfrentam. Vamos sim, Torquato, Edna e todos vocês que representam o sindicato. Vamos atendê-los sempre que for necessário. Vai ter uma mesa permanente de discussão. Vocês vão ter acesso ao executivo para discutir as propostas de piso salarial. Talvez a gente não possa dar tudo no primeiro momento, mas vamos pactuar esses passos. E vamos chegar, sim, a um denominador comum. E vocês vão ter orgulhos de ser professores e professora aqui em Senhor do Bonfim. Porque vocês vão ter melhores instalações para trabalhar. Vocês vão ter qualificação profissional e vocês vão ter valorização pelo trabalho que vocês fazem aqui no nosso município. E eu quero também parabenizar a todos vocês, professores,
que, assim como eu, estão aí na luta diária, do dia a dia, enfrentando os desafios, enfrentando as dificuldades da sala de aula, enfrentando a falta de material, e agora na pandemia, que vocês têm que fazer milagre, têm que fazer exercício no papel e deixar na escola. E se a gente já tivesse o smartphone ou tablet, e tivesse a bolsa tecnológica, os nossos alunos não precisavam passar, e nem vocês, por esse sacrifício tão grande. Porque a educação tem que ser prioridade. Candidata. Candidato número 2. Quais medidas o seu governo tomará para garantir o cumprimento da lei do piso salarial nacional do magistério, aqui em Senhor do Bonfim, tendo em vista que o salário dos nossos professores já apresenta um déficit de 20,4% em relação ao piso nacional e um déficit de 29% em relação à média salarial dos demais profissionais públicos da Prefeitura Municipal, que trabalham com a mesma carga horária e com a mesma formação. Primeiramente, nós precisamos respeitar a recomposição salarial que é passada pelo governo federal. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. Entendo que toda essa defasagem se dá justamente porque nos últimos 4 anos a prefeitura usurpou o que o governo federal passou aos professores. Em 2017, 7,64 foi passado do governo federal para o município. O município passou 3,98 de maio a agosto e mais 1% a partir de setembro, depois de muita luta e de muita greve. Vocês perderam 4,65. Em 2018, 6,81 o governo federal passou. Vocês receberam 2,06 em 10 meses e que dá 1,54 nos 12 meses. Perderam 5,27%. Em 2019, o governo federal passou 4,17. Professores, 0. 2020, 12,84. Os professores, depois de muita luta, que eu pedi lá na Câmara para retirar o projeto que eles queriam botar, e nós conseguimos a retirada. Depois, começou a pandemia e eles mandaram um projeto de 6 pontos. Vocês perderam 6,84. Então, só com esse gestor que está aí, os professores de Bonfim perderam 20,93% em relação ao que o governo federal passou e o que o município repassou para vocês. Então, entendo que é o primeiro passo que nós temos que fazer para garantir o piso, que está cada dia mais distante, é garantir o cumprimento que o governo federal passa para os nossos professores. Precisamos também dizer que precisamos abrir as contas do município. Matemática é uma ciência exata e precisamos mostrar como estão os números e a realidade e não medir esforços, Torquato, para que de fato possamos garantir o piso dos nossos professores. Bem lembrar também que nós temos agora a nova lei do Fundeb e que bota o teto que 85% dos gastos com essas despesas tem que ser respeitado. Então, nós precisamos respeitar a legislação, como advogado farei respeitar a legislação, mas também precisamos abrir as contas para os nossos professores, para saber até onde podemos chegar. E faça esse compromisso com o Sintesb, que, se diga de passagem, foi desvalorizado na Câmara Municipal, colocado, inclusive, como se fosse uma instituição não reconhecida pelo município. Bem claro pelo irmão do prefeito. Nós precisamos ter essa parceria com o Sintesb e com o Conselho Municipal de Educação, para que possamos alcançar, de fato, o piso salarial. E também garantir a questão do 13º salário em Senhor do Bonfim, integral, e não mudar a Constituição como se mudou aqui em Senhor do Bonfim, que passou 2017 e 2018 sem pagar o 13º. Precisando vocês entrar na justiça. E agora, ano de política, paga hoje o 13º dos professores. Mas a gente não esquece, não, o que passou os últimos 3 anos. Muito obrigado. Candidato de número 3, se dirige ao púlpito, por favor.
Quais medidas o seu governo tomará para garantir o cumprimento da lei do piso nacional, do magistério, aqui em Senhor do Bonfim, tendo em vista que o salário dos nossos professores já apresenta um déficit de 20,4% em relação ao piso nacional e um déficit de 29% em relação à média salarial dos demais profissionais públicos na Prefeitura Municipal, que trabalham com a mesma carga horária e que têm a mesma formação. No último debate, eu fiquei surpreso com a remuneração que o gestor atual disse que os nossos companheiros professores recebem por mês. R$6.000, é isso? Gostaríamos de ver essa demonstração prática, né? O dia a dia, o dinheiro no bolso, o movimento no comércio, porque os professores deixam o dinheiro todo aqui no nosso comércio. Movimenta por demais o nosso comércio. Mas, infelizmente, na prática, a gente vê uma outra observação. Qual é a observação? Eu já citei aqui inúmeras vezes a necessidade de você equiparar o piso nacional ao piso do salário base. Esse é o primeiro ponto, e isso não é feito. Eu não falei uma vez só não, meu amigo professor e professor, eu falei mais de uma vez. Foi ou não foi? Isso é um fato prático e concreto, porque a gente tem a preocupação para com a remuneração do professorado. A gente, quando tem uma remuneração mais interessante, a gente trabalha, a gente labora mais motivado. Isso é um fato concreto. Além disso, a pergunta, ela vai para um outro viés. Qual o viés? E isso não foi respondido por ninguém aqui, será agora. A questão do servidor público nas mesmas condições do professor, que recebe uma remuneração 29% maior. De que forma a gente poderá equiparar este valor? Ora, a gente sabe que na lei referente aos professores no magistério, se eles adquirem uma pós-graduação, e aí advém uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, a gratificação por título, ela melhora um pouco a remuneração. Mas, por consequência, isso só não basta. Isso só não basta, porque isso já está na lei. O que é que o gestor poderia fazer? Esse poderia, ele não é o poderá. O poderia é futuro do pretérito, ou seja, necessita de um diálogo entre professores, gestor, conselho, e a possibilidade de haver um aumento paulatino, um pouco maior para o servidor da área do magistério e um pouco menor para os demais. Porque só assim a gente vai poder equiparar. Agora, isso é feito de maneira fácil, simplória. Vocês acham que os outros servidores das outras carreiras vão se sentir motivados a praticar esse tipo de ato e aceitar? Óbvio que não. Então, isso se faz necessário um trabalho a 4 mãos. Gestor, mas professores principalmente. É um trabalho em conjunto. Dessa forma, em termos matemáticos, nós teremos aí essa equiparação, que é uma equiparação justa. Por que um médico tem que ganhar mais que um professor, se os dois obtêm a mesma qualificação? Por que um advogado do município deve ganhar mais que um professor, se ambos obtêm a mesma qualificação? Por que um médico veterinário deve ganhar mais que o professor, se o companheiro professor tem a mesma qualificação intelectual e profissional? Aí a gente já vê uma desigualdade e uma injustiça. A nossa ideia é equiparar tudo isso. Obrigado. Nesse momento, nós abriremos para que os candidatos façam as suas considerações finais, obedecendo também ao tempo de 3 minutos para cada um e ao sorteio dessa última pergunta, né, para a ordem, para as considerações finais. Então, eu convido a candidata Gorete Braz a se dirigir ao púlpito. A responsabilidade de um candidato é o cuidado com o povo e esse cuidado, esse respeito, ele também deve estar
nesse momento de pandemia. E quem promove oba-oba não tem cuidado com você. Portanto, não merece o seu voto. Hoje, com muito pesar, já noticiaram a morte de mais um, aqui em Senhor do Bonfim, de coronavírus. Já é a 15ª morte. E eu gostaria de usar 1 minuto de silêncio do meu tempo para poder a gente honrar essas famílias que estão sentindo essa dor, enquanto muitos dos candidatos estão fazendo oba-oba e carreata. Entendemos que o momento não é para carreata nem queima de fogos. E, em respeito a todos, resolvemos fazer uma campanha diferente. Fomos de casa em casa, abordamos pessoas na rua e visitamos a zona rural, o que nos dá a tranquilidade e a certeza de que olhamos no olho e falamos de nossas propostas. E as visitas continuam. Obrigada a todas as famílias bonfinenses, a vocês que estão nos escutando, a vocês, professores, que acompanharam atentamente todo esse debate, a todos os jovens e idosos, por ter nos recebido ao longo desta jornada. Peço a você que me ouve. Eu quero a oportunidade de trabalhar em defesa da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Dia 15 de novembro, será a oportunidade de virar a página da história de Senhor do Bonfim, votando em Gorete Braz e Rigo Batista 22. E vocês, mulheres, nós não queremos mais ser secretárias. Nós queremos assumir o nosso protagonismo no município. Seu tempo encerrou, Nós queremos ser candidata. prefeitas. E votando em mim, vocês estão votando em vocês. Muito obrigada. Convidamos o candidato Laércio Júnior a fazer uso da palavra para suas considerações finais. Quero agradecer a todos, agradecer ao meu bom Deus, que tem me dado muita força, muita coragem, muita tranquilidade em não revidar as ofensas. A todos os momentos, estou vendo nas redes sociais, chacoalhando, desrespeitando família. Não irei entrar nessas provocações. Não irei. Quero aqui agradecer a doutor Rui pela presença, muito me honra, doutor Rui. Quero agradecer aos conselheiros, dizer a vocês que a partir de janeiro vocês terão um prefeito parceiro. Quero aqui saudar a todos os professores do município e vou fazer novamente em nome da minha mãe, da professora Magnólia. Tenho muito orgulho de dizer que sou filho de professora. Quero aqui saudar os candidatos, a candidata Gorete, saudar o próximo vice-prefeito e senhor do Bonfim, Eliseu Rios, saudar a professora Lília. Obrigado, professora, pela sua presença conosco. A todos os bonfinenses que estão nos acompanhando. Saudar a todos do Sintesb, da DESB, que tem uma história de lutas, de conquista nessa cidade há muito tempo e foi construído justamente dessa forma para garantir direitos e parabenizar por todos esses 4 anos de atuação, de forma reta, de luta, de ir para a rua, de ir para o 7 de setembro, para o 28, de maio, todas essas lutas. Os retrocessos que tivemos também, a exemplo do 13º, que desde 2003, quando o atual gestor era prefeito no seu primeiro mandato, que mudou a Constituição Federal, aqui em Bonfim, foi obrigado a entrar na justiça várias vezes
e o gestor recorrendo para que vocês possam receber o 13º em cima do integral. Temos aí um passivo muito grande a partir de 2021 para ser pago o que é de direito de vocês. Inclusive, em 2018, tiveram que entrar novamente na justiça para receber o 13º integral. Precisamos também, quero aqui agradecer, senhores, a todos vocês e dizer, reafirmar, a partir do dia 16, nós iremos sentar, tocar com sintéticos com os professores, para nós escolhermos, para vocês dizer quais são as pessoas que vocês entendem que estão sendo capacitadas para ser o próximo ou a próxima secretária. Não fiz acordo com ninguém, não fiz acordo com nenhum partido político para indicar A ou B. Cuidado, vi já comentários que o acordo foi feito que o atual vice-prefeito será o próximo secretário de Educação, caso fosse eleito. Mas como não será, vocês terão o direito de escolher o próximo secretário de Educação, opinar juntamente conosco. E vamos escolher juntos. Quero aqui agradecer a vocês pelo convite e dizer que tive a oportunidade, mesmo que em pouco tempo, de apresentar as minhas propostas. Não ataquei, não vou atacar. E com fé em Deus, domingo, o número da vitória Seu tempo é encerrou, 25. candidato. Vamos com fé, que a fé não costuma falhar. Muito obrigado. Candidato Allan Kardecson, por favor, se dirija ao púlpito para suas considerações finais. Quero inicialmente agradecer ao meu amigo Roberto, em nome de todos que trabalharam aqui nesta honrosa participação e nesse honroso evento. Figura ímpar, amigo de infância. Pois bem, a nossa educação, ela está lastimável, mas ela não se deve somente ao gestor atual, não. Se deve a todos os outros que passaram, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. Todos possuem sua parcela de culpa. Se há essa defasagem da remuneração do professor para com demais servidores, não se deve apenas a um, isso é histórico. Então, se você foi secretária ou secretário de educação, você tem sua cota à parte. Se você trabalha na educação ou laborou, tendo a oportunidade de ser secretária de município, você tem sua cota à parte. Se você é vereador e teve possibilidade, por meio de projeto de lei, melhorar a vida de todos os servidores, você tem sua cota à parte. Por que não fez o projeto? Por que não se utilizou do potencial argumentativo de convencimento para trazer essa melhoria para os servidores? Ora, tudo que é falado dessa forma e não é praticado vira engodo, vira palavra vazia. Por isso eu peço a você que está a nos ouvir, não só o professor, porque a rede de educação ela é formada por merendeiras, por vigias, secretárias, coordenadores, diretores, todos, rigorosamente todos, pais, mães e, por fim, os nossos queridos mestres. Atentem bem para isso. A única novidade política que temos aí, fora o Jacuz Carcará, somos nós do PSOL. Essa tradição, que lembra mais uma partida de futebol, deve acabar. Porque uma partida de futebol dura 90 minutos. Uma má escolha, ela dura 4 anos e poderá ensejar prejuízos incomensuráveis para você e para seu filho. É nesta toada, neste incremento que eu digo. Tomemos cuidado também com aqueles que gastam horrores, porque quem tem dinheiro está operando financeiramente de maneira drástica. E doutor Rui está aqui e peço uma atenção especial, principalmente para algumas candidaturas para vereador, que não raros são mais caras do que candidaturas para prefeito. E a gente observa isso nas ruas. E a gente observando isso, chega ao seguinte critério: o voto vendido só elege bandido. Então, não vamos nos render a nenhum tipo de paquera financeira. E se assim você o fizer por necessidade, e a gente só sabe onde o sapato aperta, é o próprio que está a calçá-lo, você pode até aceitar, mas no dia da votação, dê um não para este mau caráter, porque ele não está presente. E aí ele não vai se sentir dono de você, ele não vai se sentir dono do teu voto. Então eu deixo esse recado de maneira muito humilde, eu deixo esse recado de maneira muito serena. Para a gente alterar o quadro atual, só há uma ação: o voto no novo, porque o novo é a esperança. Votar nos demais que já tiveram oportunidade de mandato e nada fizeram é um retrocesso. Candidato. Deixo aqui o nosso nome e muito obrigado a todos vocês pela atenção.
A educação é a base de uma nação. Um país sem educação de qualidade não se desenvolve. Logo, estará fadado ao fracasso. Leandro Barros. Nós, do Sintesb, gostaríamos de agradecer a presença de todos que aqui estiveram, né? Da candidata Gorete Braz e seu vice Rigoberto Batista, do candidato Laércio Júnior e seu vice Eliseu Rios, do candidato Allan Kardexon e os professores Edivan e a professora Rosângela, né, que estão o acompanhando, de todos vocês da plateia e, de uma forma especial, de todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. Aproveitamos a oportunidade também para convidar todos que acompanhem o evento que faremos amanhã com os candidatos a vereadores, né, especialmente os professores. Nós temos um número considerável de professores que dispuseram o seu nome, né, a uma vaga na Câmara Municipal, e daremos a eles também, amanhã, a oportunidade de explanar para os professores quais são os seus projetos, né, para os seus mandatos. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente para fazer as considerações finais e que tenham todos um ótimo dia. Primeiro, agradecer a Deus por ter nos concedido esse momento, um momento muito importante para a educação do Senhor do Bonfim, para a cidade do Senhor do Bonfim, para o futuro de Senhor do Bonfim. Agradecer a todos os presentes, os prefeituráveis, agradecer ao Dr. Rui Sanches, que mais uma vez mostra a sua postura de valorização da educação, da importância que a educação tem para uma sociedade mais justa e igualitária. Acho que fica a mensagem de que educação não é mercadoria. Educação é a ferramenta que muda vidas e, consequentemente, muda o mundo. Então, que tenhamos esse compromisso cotidiano com o processo educacional da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E você que nos acompanha pelo Face, você que depois vai acessar essa história, pense na ferramenta que é a educação. Compartilhe, reflita, convide os vizinhos para conversar sobre. E internalize que o único processo capaz de mudar vidas e de mudar o mundo é o processo educacional. A todos um bom dia e que Deus nos abençoe.